Olá pessoal, aqui vos fala o professor Gleice. Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso projeto Minuto da Matemática. E o tema da aula de hoje é correção da lista de exercício. Muito bem pessoal, vamos começar pela questão 4. Para analisar essa questão, a gente vai considerar dois momentos. O primeiro é essa parte, menos 1 elevado a k vezes 30, o valor de k só vai interferir no sinal do 30. Como 30 é um ângulo agudo, se ele for positivo, ele vai para o primeiro quadrante. Se ele for negativo, ele vai ser medido no quarto quadrante. A parte k vezes 180 graus vai indicar que o ângulo vai começar no primeiro ou no quarto quadrante e vai girando de 180 em 180 graus. De modo que, se o k for um número par, ele vai partir do primeiro quadrante e vai girar k sobre 2 voltas completas, ok? Porque a cada k é meia volta, então k sobre 2 voltas completas. Então ele vai do primeiro quadrante, vai dar voltas completas, vai voltar para o primeiro quadrante. Agora, se o k for ímpar, ele partirá do quarto quadrante. K ímpar, k menos 1 par. Então, ele vai ser k menos 1 voltas completas, k menos 1 giro de 180 graus. Então, vai ser k menos 1 giro de 180 graus. Então, dá k menos 1 sobre 2 voltas completas. E ainda vai sobrar um giro de 180 graus. Então, se ele dá parte k ímpar, parte do quarto quadrante, dá k menos 1 sobre 2 voltas completas. Volta para o quarto quadrante e gira mais 180 graus. Do quarto quadrante, girando 180 graus, vai para o segundo quadrante, ok? Então, a resposta é primeiro e segundo quadrante. Fiz aqui uma animação para vocês entenderem melhor, né? A nossa equação é essa. Então, tá aqui. Então, o que eu fiz? Eu escrevi o ângulo, digitei o ângulo dependendo do valor de k. Vou colocar aqui, ó, k igual a 0. Aqui está o nosso arco. Se k for 0, como a gente viu, por 0 par, vai estar no primeiro quadrante. Então, à medida que o k vai girando, olha o que acontece com o arco. Ó. Ele vai indo para o primeiro e segundo quadrante, como nós vimos lá nas equações. Então, está aí o nosso arco. Olha lá, K9, K par, primeiro quadrante. K ímpar, segundo quadrante. Ok? Professor, e se o K for negativo? Olha aqui, ó. Menos 1. Menos 1, segundo quadrante. Menos 2, primeiro quadrante. E aí fica o nosso arco variando entre o primeiro e o segundo quadrante. Essa é a nossa função trigonométrica aí, movendo esse bichinho aqui, certo? Só para vocês entenderem, você pode usar esse tipo de programação para fazer aparecer dois objetos, piscar duas luzes, ok? Tudo que vai oscilando, você usa uma função trigonométrica, ok? Muito bem, então, como nós vimos, ó, a nossa resposta é primeiro e segundo quadrante para essa questão. Olha a questão 7. Você tem uma expressão, você quer saber o valor dessa expressão. Mas o que acontece dessa expressão é que todos os arcos são mais de uma volta ou voltas no sentido horário. Então, o que você vai fazer primeiro? Primeiro vai calcular a primeira determinação, né? Vai calcular a primeira determinação positiva desse ângulo. Né? Determinação, ó. Faltou a letra T aqui, ó. Determinação, ok? Para cada arco. Então, o primeiro arco é esse. 13π sobre 6. A primeira determinação positiva é π sobre 6. E nem precisa dizer, π sobre 6 é 30 graus. 11π sobre 4. Para quem está com dúvida como faz, você vem aqui e dobra esse valor. O dobro de 4 é 8. 8 falta quanto para 11? 8 falta 3 para 11. Então, a primeira determinação é 3π sobre 4. Próximo. Menos 7π sobre 6. Olha, o dobro de 6 é 12. Então, a cada menos 12π sobre 6 tem uma volta. 7 para 12, faltam quanto? 5. Então, 5π sobre 6 é a primeira determinação positiva. Dobra o 3. 6. O múltiplo de 6 mais próximo de 31 é
30. E 30 falta 1 para 31. Então, a primeira determinação positiva é π sobre 3. Não esquecendo que esse arco aqui é 30 graus, esse é 135 graus, esse é 120 graus e esse é 60 graus. Agora nós vamos escrever a nossa equação com os novos arcos. Então ficou ó, menos cosseno ao quadrado de π sobre 6, cosseno ao quadrado de 3π sobre 4, cosseno de 5π sobre 6 e tangente de π sobre 3. Cosseno de π sobre 6, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 3π sobre 4 é menos o cosseno de π sobre 4, que é menos raiz de 2 sobre 2. O seno de 5π sobre 6 é o seno de 150, que é meio, que é igual ao seno de 30. E a tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Resolvendo essa expressão, nós temos essa conta envolvendo frações, e o resultado deu 6. A resposta é a letra A. Muito bem, próxima questão. A nossa próxima questão é essa. O valor do cosseno de 1.200 graus é igual ao valor de cosseno de 30, menos seno de 30, menos seno de 60, menos cosseno de 60 ou cosseno de 45. Então, a primeira coisa que você vai fazer é recaixar a primeira determinação positiva de 1.200 graus. Então, como que eu faço isso, professor? Pega 1.200, divide por 360. Então, você vai pegar 1.200, vai dividir por 360 e vai olhar para o resto dessa divisão. Quando você divide 1.200 por 360, vai dar quociente 3 e vai sobrar resto 120 graus, ok? Então, essa daqui ó, é a nossa primeira determinação positiva. Então, tá aí. Nossa primeira determinação positiva é 120. Bom, só que 120 é um ângulo obtuso. Né? Se 120 é um ângulo obtuso, eu vou olhar para o suplementar dele, que é 60 graus. Quando eu olho para o suplementar, eu estou reduzindo ao primeiro quadrante. Bom, então, o que a gente tem? Que o cosseno de 1.200 é igual ao cosseno de 120, que o cosseno de qualquer ângulo, a razão trigonométrica de qualquer ângulo é igual à razão da primeira determinação positiva. 120 é um ângulo obtuso, então olho para o suplementar, que é 60, e mudo o sinal, então é menos o cosseno de 60, o que dá a resposta letra D. Olha essa questão aqui, 16. Na figura em que está apresentada a circunferência trigonométrica, P é a extremidade de um arco trigonométrico da primeira volta, cuja medida em radiano é igual a alfa. Observe que P é um ponto do segundo quadrante localizado no interior do quadrado ABC. Então é quadrado, está quadrando, mas é quadrado. As coordenadas dos vértices do retângulo são dadas por... Então, cada retângulo desse tem as coordenadas. Só que quando você observa as coordenadas, são valores notáveis de alguns ângulos, correto? Então, primeira coisa que você vai observar é o seguinte, que na circunferência trigonométrica não vale para os pontos que estão fora da circunferência. Mas qualquer ponto na circunferência trigonométrica segue esse padrão aqui. Ó. A primeira coordenada do ponto, a abscissa do ponto, é o cosseno. E a ordenada do ponto é o seno do arco formado pelo ponto lá na circunferência trigonométrica. Então, como observar, o ponto B não está em cima da circunferência, mas os lados desse quadrado tocam a circunferência. Por exemplo, esse lado aqui ó, é o lado que eu vou chamar esse ponto de B1. Então, o que acontece? Esse B1, ele, quando liga lá no centro, na origem, ele vai formar um arco aqui, ó. Vai formar um arco. Vou chamar esse arco aqui, tá aqui, ó. Ele tem uma medida. Mas observa, esse ponto B1 tem o mesmo y do ponto B. Então, eu vou aqui no ponto B, ó, e olho o y do ponto B, ó. O y do ponto B é raiz de 3 sobre 2. Opa, raiz de 3 sobre 2 é um valor notável.
Como ele é o y, tem a ver com o seno. Então, raiz de 3 sobre 2 é de seno de 60. O correspondente no segundo quadrante a 60 é 120. Então, quer dizer que esse arco aqui é um arco de 120 graus. Ok? Agora, se eu observar lá, o outro lado do quadrado também toca aqui o ponto, a circunferência trigonométrica aqui nesse ponto que eu vou chamar de ponto B2. Ponto B2. O que acontece? Esse ponto B2 também, quando liga lá no centro, gera outro arco. Vou chamar esse arco aqui, estou desenhando ele aqui de azul. Então, acontece. Olha para esse arco. Esse ponto B tem a mesma B2 tem a mesma abscissa do ponto B. Quando eu olho a abscissa do ponto B, raiz de 2 sobre 2 é um valor notável para o cosseno de 45, que o correspondente no segundo quadrante é 135. Então, aqui é 135 graus. Ok? O que isso quer dizer? Como o ponto P está entre o B1 e o B2, então quer dizer que o alfa, que é o arco do ponto B, aqui vai estar o nosso alfa, o alfa vai ser um ângulo entre 120 e 135, que em radiano é 2π sobre 3 e 3π sobre 4, que dá a resposta à letra B, certo? Olha esse outro arco aqui. Primeira coisa, você tem que enxergar onde está o alfa e o beta. Então, olha aqui. Você vem, liga a origem até o ponto Q. Aqui é o seu alfa. Certo? Esse aqui é o alfa no ângulo. Pode ser medido aqui nesse ângulo ou em cima da circunferência aqui também, como eles colocaram. Agora, se você vier e ligar a origem ao ponto Q, aí você tem o arco beta. E o arco beta é esse arco aqui. Então, aqui você tem o arco beta. Ok? Tudo bem. Agora, o PQRS é um quadrado. E o que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que esse ângulo aqui, entre as retas verde e vermelho, azul e vermelha, é um ângulo de 90 graus. Bom, então isso quer dizer que esse ângulo alfa e esse outro ângulo que surge aqui, que eu vou chamar de ângulo gama, delta, sei lá, eles dois são ângulos que são complementares. O alfa mais o gama somam 90 graus. Bom, a primeira coisa que você vai usar para resolver esse exercício depois dessa análise é essa equação, que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Ok? Então, você vai usar que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Como o cosseno é 0,8, fazendo a conta, você chega que o seno é 0,6. Outra coisa que você vai usar que é muito importante é que se dois ângulos são complementares, se eles somam 90 graus, então quer dizer que o cosseno de um é o seno do outro e vice-versa, ok? Então, você vai usar isso aqui. Você vai usar aqui. O alfa e o gama são ângulos complementares. Então, o que isso quer dizer? E mais, o gama e o beta têm o mesmo ponto Q. Então, quer dizer que o valor do cosseno dele, que é a projeção do eixo x, é a mesma. Então, quer dizer que o cosseno de beta é igual a menos o cosseno de gama, porque gama é agudo e o beta é obtuso. E o cosseno de gama é menos o seno de alfa, porque alfa e gama são complementares, que dá menos 0,6. Okay? O valor do beta está negativo porque ele é obtuso. A resposta é a letra